Me desculpem, apertei o botão, fui andar o texto aqui do lado e apertei o botão errado e desligou o filme. Então esse daqui vai ter Vanguardas 2, tá? Continuando a falar de expressionismo. Normalmente, professor, quando recomenda filme, geralmente é filme cabeça, aqueles filmes que eu citei agora há pouco, né? Filmes que não são hollywoodianos, é aqueles filmes chatos, é tudo filme com meio, fim, começo, ninguém entende nada. Olha, tem 4 vertentes principais no expressionismo e eu vou dizer um filme de cada uma. Esses filmes são do chamado expressionismo alemão. Teve expressionismo no mundo inteiro, mas os filmes do expressionismo alemão são aulas, tá? E isso assim era filme que passava no cinema no sábado à noite pro Hans levar a Frida, tá? E as histórias são porradas, são boas. E cada um desses filmes vai falar de uma vertente do expressionismo. O expressionismo, repito, é aquilo que está dizendo que este mundo que a gente está vivendo, essa sociedade nossa, não está funcionando. Então, a primeira que eu digo é mística. Né? Uma corrente mística, que é quando você diz, nossa, esse ambiente está carregado, nossa, morreu outra pessoa, nossa, a bruxa está solta. E você começa a referir as mazelas do dia a dia a situações de sobrenaturais. Recomendo o filme Nosferatu. Nosferatu com U no final. Que é a história do Drácula. O famoso Drácula de Bram Stoker. Então, é a mesma história, só que feita por alemão. Nos filmes do Drácula, feitos em Hollywood, em geral, o Drácula adora ser Drácula. Ele se acha do cacete, maravilhoso ele ser Drácula. Mas o Drácula, da história, que é isso que o Nosferatu vai mostrar, o Drácula é um amaldiçoado. O Drácula, ele virou um servidor do inferno. E é isso que você vai ver em Nosferatu, uma sinfonia do horror. É filme mudo. Tá? Este outro aqui é um é a corrente moral do expressionismo. As coisas vão de um jeito e aí as pessoas começam a reclamar, dizendo: esse mundo está perdido, ninguém tem vergonha na cara mais, está todo mundo metendo os pés pelas mãos, é a queda dos valores, é a quebra das tradições. Isso aí é a nossa miséria moral. E o filme que eu recomendo é letra M, vírgula, O Vampiro de Düsseldorf. Düsseldorf não tem mistério nenhum, se escreve igualzinho, se fala, é com 2 S's, do céu, com 2 S's, Düsseldorf, com F mudo, que é baseada em fatos, tá? Que é um tarado, a história de um tarado, pedófilo. Ele violenta e mata menininhas. E ele está deixando a cidade de Düsseldorf alucinada. Esses filmes todos, os 4 que eu vou falar, tem no YouTube, tá? Esse é falado. E o cara, ele chega em casa, depois que ele mata a menina, ele escreve carta para os jornais e para a polícia. Prendam-me, por favor, antes que eu mate novamente, eu sou doente. Aí tem uma cena em que os chefões do crime organizado se reúnem e decretam para toda a marginalidade, não é para bandidagem só, é para marginalidade. Então o garoto que pede esmola no semáforo, então os mendigos também estão no jogo. Olha, todo mundo de olho que a gente tem que pegar esse cara porque ele está atrapalhando os negócios. E aí a bandidagem pega o cara. Eles descobrem, pegam,
E vão matar, claro. Ele fala, não, eu tenho direito a um julgamento. Que julgamento? O cara vai meter uma bala na cabeça dele. O chefão fala, não, ele está certo. Entenderam? A reversão dos valores. A bandidagem fazendo trabalho da polícia. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu um lugar que fala assim, não, na comunidade tal, está em isolamento total, lá é lockdown já. Porque o chefe da Boca determinou que ninguém saísse de casa. E ninguém sai. Ou quando falam, na comunidade não sei o que, na favela, tal, sei lá. Você pode dormir com a porta aberta. Não tem crime lá. Por quê? Não, porque o chefe do morro já avisou que se alguém se meter esperto ali, samba. Vai sambar bonito. Gozado, não era a polícia que tinha que estar fazendo isso? Pois é. O outro é quando você percebe que tudo de podre que está aqui na nossa cara é por causa da política. É porque tem alguém que tem assim, aquelas reuniões de cientista maluco, dos caras que querem dominar o mundo, e eles falam, vamos manter o povo na ignorância, assim, Tá? E o filme que eu recomendo é Metrópolis. O Vampiro do Düsseldorf? Não, eu não contei o fim do filme. Eu parei no primeiro terço do filme. Tem 2 terços pela frente. Metrópolis, em que os cidadãos estão se robotizando para servir ao que a economia e a política determinam. Assistindo esse filme, você vai entender de onde foi que o diretor do filme The Wall, de onde foi que tirou aquelas imagens das pessoas andando que nem robôs indo para o trabalho. We don't need no education. E por último tem a vertente psicológica, que é quando você fala, nossa, está todo mundo doido. O mundo enlouqueceu. Todo dia eu leio no jornal, eu vejo, ouço rádio, filho estuprando a mãe, o pai matando a filha, o cara que envenenou a avó para roubar o dinheiro dela para comprar droga. Está tudo bagunçado, está todo mundo louco. Pois é, esse outro filme chama-se O Gabinete do Doutor Caligari. Caligari é com C e termina com I. O filme é contado por um louco. Aí percebam que tudo é deformado, porque está sendo mostrado do ponto de vista de um louco. Seguindo aqui, entre 1914 e 1918, o mundo resolveu cometer suicídio com uma arma chamada Primeira Guerra Mundial. A gente fala pouco da Primeira Guerra Mundial, porque a Segunda tem mais apelo de marketing. Tem o nazismo, tem aqueles caras uniformizados, marchando, perninha reta para marchar, ou os campos de extermínio, a indústria da morte. Então tem um apelo, né, de marketing maior. Mas a Primeira Guerra Mundial ela é de um absurdo. Começa que ela foi chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. E não foi o que rolou. Essa guerra terminou em 1918. Em 1939 começou a outra, 20 anos depois. Sendo que muitos dizem que a Segunda Guerra Mundial inteira, que foi de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial é a última batalha da Primeira Guerra Mundial. Outra coisa, muitos historiadores dizem que o século XIX, que começou antes da hora, o século XIX começou em 1789 com a queda da Bastilha e terminou em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial.
Assim como já tem gente dizendo, e eu concordo, eu estou escrevendo a respeito, que o século XX está acabando agora, com a pandemia. Tá? O século XX está acabando agora. O século XXI começa depois. Por quê? Porque não é só uma questão de calendário, é uma questão de valores. Quando eu falo de valores, é o seguinte, tinha um piloto alemão que era mortal, um piloto de avião. Aqueles aviãozinhos pequenininhos com asa dupla, asa em cima e embaixo. Este cara, ele derrubou, somados, daí acho que mais de 100 aviões ingleses e franceses. Só ele. Aí um belo dia, esse cara foi abatido. E os ingleses... Caiu o avião, caiu, ele morreu. E os ingleses mandaram uma mensagem para o alto comando alemão. Barão Vermelho foi abatido. Ele era Barão Vermelho porque ele era barão mesmo, e os nobres podiam pintar os aviões da cor dos seus brasões, da sua família. E ele pintou de vermelho, daí ele era o Barão Vermelho. A Alemanha respondeu, só se foi com bateria antiaérea. Que é o quê? Aquela metralhadora para derrubar avião. Que ela tinha começado a surgir ali, porque o avião tinha começado a aparecer ali. Os primeiros bombardeios, sabe como eram? O cara está sobrevoando algum lugar, ele olha assim, pô, ali tem um inimigo, ele pega uma granada e solta. Não existia bomba. Outra coisa, no comecinho da guerra, havia um inimigo que se encontrava, e um inimigo, o cara pegava uma pistola e começava a atirar no outro avião. Agora não tinha metralhadora, demorou para aparecer metralhadora, que o cara disparava ali de dentro do avião. Então, mas acontece que era desonroso o uso da bateria antiaérea. Equivaleria a você ganhar um duelo com alguém atirando pelas costas do seu inimigo. Tá? Então os alemães responderam, foi bateria antiaérea. E os ingleses responderam furiosos, não, foi em combate singular. Combate singular quer dizer mano a mano. Um avião inglês contra um avião alemão. E os ingleses enterraram o cara que tinha matado mais de 100 aliados. Eles enterraram o cara com honras de herói de guerra. Como isso? Por quê? Porque eram os valores do século XIX. No século XIX ainda se fazia duelo por causa da honra. Tinha o duelo com pistola, mas ainda tinha duelo com espada. Ainda se usava carga de cavalaria. Sabe o que é carga de cavalaria? É um monte de soldado em cima do cavalo. Que eles têm aqui no coisa, eles têm pistola. E aqui do lado eles têm espada. Mas aqui na mão eles carregam uma lança, não um dardo para atirar. Lança para espetar os outros. Então o cara fala, atacar! E os caras abaixavam a lança e o comandante pegava a espada e ia com a espada para frente. Aí você tem relatos de carga de cavalaria e do outro lado metralhadora. Adivinha o que aconteceu com a cavalaria? Tá? Então o mundo parecia enlouquecido. A arte não reflete, eu canso de dizer que, ou melhor, eu não canso de dizer que a arte reflete a sociedade que a produz. Se a sociedade parece insana, irracional, a arte vai ser a mesma coisa. Essa é a ideia por trás do Dada. Muita gente fala dadaísmo, mas eles não gostavam da palavra dadaísmo, porque o ismo parece que é criar alguma ordem. Tá? E não era interesse deles ter ordem. Dada surgiu em 1916 na Suíça. A Suíça é um país neutro desde a Idade Média. Não entra em guerra nenhuma de lado nenhum. Quando começa a guerra, eles fecham as fronteiras. Ninguém entra, ninguém sai. Mas alguns caras tinham conseguido entrar e eles se encontravam num café que tinha lá, chamado Cabaret Voltaire. Voltaire é o nome de um filósofo francês. E os caras se encontravam lá, batiam um papo. E aí, e tinha gente ali de vários países. Inclusive tinha gente assim, nesse momento,
o exército do seu país está em confronto com o exército do meu país. Os nossos compatriotas, nós dois estamos sentados aqui tomando um goró e os nossos compatriotas estão se matando lá em não sei onde. E aí eles vêm com a ideia de... Não, a arte vai ser irracional. Pô, beleza. Me dá, que nome isso vai ter? Me dá aquele dicionário ali. No dicionário de francês, o cara abriu em qualquer canto, botou o dedo, saiu Dada. Dada é aquele cavalinho de pau. Sabe que é o cabo de vassoura e só tem a cabeça do cavalo para brincar? Isso é o nome do brinquedo. Né? Dada, em francês. Mas também é linguagem infantil, tipo Gugu Dada. Eles falaram, porra, perfeito isso aqui. É o que a gente quer dizer. E eles partiram para fazer artes plásticas, teatro, performances e tal, sem pé nem cabeça. Quando alguém fala, mas isso aí não tem sentido, os caras falam, ah é? Porra, explica esse negócio da Europa para mim, por gentileza. Não sabe, né? Porque não tem o menor sentido. Então a minha arte está certa. Hã? E a última das vanguardas que interferem com o teatro surgiu em 1924, é o surrealismo. O surrealismo, surreal, quer dizer além do real em francês. E o surrealismo busca trabalhar com a ideia do inconsciente. Veja o que está escrito no Manifesto Surrealista. Manifesto Surrealista escrito por André Breton, um poeta francês. Surreal, ou surrealismo, é o automatismo psíquico, automatismo, funciona no automático. Psíquico, cabeça funciona no automático. Pelo qual alguém se propõe a exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, não o funcionamento do cérebro. Quero saber como é que funciona o pensamento. Ele vai se ligar, ele vai se tratar do mundo inconsciente. Ora, a porção da nossa mente, de acordo com Freud, que fala com esse tipo de teatro é o inconsciente. E fala coisas absurdas, porque essa é a linguagem dos sonhos. Tá? O surrealismo trabalha com a linguagem dos sonhos. E no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o surrealismo é um dos movimentos mais queridos de até hoje. As pessoas gostam, elas acham simpático, não agressivo o surrealismo. E ele eu gosto muito também do surrealismo. E tem uma coisa assim, como aqueles quadros olham para você, não é só você olhando para os quadros, é como os quadros olham para você. E aí consta que um garotinho falou, isso é meio lenda também, mas falou assim, mas pai, por que eles fazem coisas tão absurdas assim e tal? Mas filho, como é que é? Ele não perguntou se você está entendendo, mas perguntou se você está gostando, você está achando ruim? Acho que foi isso. E ele falou assim, não, eu estou gostando. Eu não estou entendendo, mas eu estou gostando. O surrealismo é um período muito gostado. Por quê? Porque por mais absurda que seja a imagem que ele esteja mostrando, é o inconsciente do artista que está lá, que conversa com o nosso inconsciente. É do mesmo jeito que você chega para uma amiga, um amigo seu e diz, cara, eu tive um sonho essa noite, eu sonhei tal coisa assim, assim, assim. E por mais absurdo que seja, a pessoa nunca diz, cara, que bobagem. A pessoa sempre diz, e daí? Por que ela não se espanta? Porque os inconscientes das pessoas se conversam. Assim a gente termina o período das vanguardas. Vanguarda é aquilo que está à frente. Note que nenhuma dessas que eu mencionei, porque no campo das artes plásticas, da literatura, tem muitas dessas vanguardas que estão completamente esquecidas. Para nós de teatro, todas elas estão em pleno uso hoje em dia. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Depois tem mais. Obrigado.